Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Felipe Luz e vou guiar vocês hoje para uma questão da FUVEST de 2013. Lembrando que qualquer dúvida referente a essa questão ou alguma das questões de Física, você pode mandar uma mensagem diretamente para mim, na minha página no Facebook, www.facebook.com/professor Felipe Luz, certo? Continue fazendo uso do nosso aplicativo, não só para a matéria de Física, mas para todas as outras matérias, para que você consiga ter um bom resultado no vestibular e consiga auxiliar os seus estudos, ok? Bom, dito isto, vamos para a questão 13 da FUVEST de 2013. Gostei, questão 13 da FUVEST de 2013, né? Vamos ler o enunciado dela. Em um recipiente termicamente isolado e mantido a pressão constante, são colocados 138 gramas de etanol líquido. A seguir, o etanol é aquecido e sua temperatura T é medida como função da quantidade de calor a ele transferido. Então você tem um gráfico aqui em quantidade de calor por temperatura em graus Celsius, ok? A partir do gráfico temperatura por quantidade de calor apresentado na figura acima, pode-se determinar o calor específico molar para o estado líquido e o calor latente molar de vaporização do etanol, como sendo respectivamente próximos de. Logo você tem as alternativas letra A 0,12 kJ por mol grau Celsius e 36 kJ por mol. Letra B 0,12 kJ por mol grau Celsius e 48 kJ por mol. Letra C 0,21 kJ por mol grau Celsius e 36 kJ por mol. Letra D 0,21 kJ dividido por mol grau Celsius e 48 kJ por mol. E letra E, e última alternativa, 0,35 kJ por mol grau Celsius e 110 kJ por mol. Lembrando que a FUVEST dá geralmente aqui um NOT a DOT, né? Então, NOT a DOT, fórmula do etanol, C2H5OH, massas molares, carbono, do hidrogênio e do oxigênio, 12 gramas por mol, 1 grama por mol e 16 gramas por mol. Tá? Essa é a questão, na minha opinião, uma das mais difíceis da FUVEST de 2013. Ela exige uma boa capacidade de interpretação, né? Você tem que interpretar de pouquinho em pouquinho e ir desenvolvendo esse exercício ao longo do tempo. Ele não é um exercício demorado, as contas são simples, mas depende de uma boa interpretação. Então, primeiramente, eu tenho a fórmula do etanol dado pelo NOT a DOT. Só que essa fórmula me é dada para que eu possa calcular a massa molar. Não é à toa que ele também me dá a massa dos elementos ali. Então eu tenho que pensar no seguinte: a fórmula está aqui: 2 carbonos, 5 hidrogênios, OH. Repara que esse 5 hidrogênio você vai ter mais um hidrogênio aqui separado, né? Então você tem 2 carbonos, massa do carbono 12, 2 vezes 12, 24. 6 hidrogênios, 5 daqui mais um de cá, né? 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, você tem 6 e 1 vezes 16, que é a massa da molécula de oxigênio. Então você tem 1 vezes 16, 16. 24 com 6, 30 com 16, 46. Então 46 é a massa molar, ou seja, quantas gramas por mol essa molécula tem, na fórmula do etanol, ok? Logo, 46 gramas é 1 mol. Então eu posso fazer uma regra de 3. 46 gramas estão para 1 mol, assim como 138 gramas estão para x mol. Por que 138 gramas? Porque o enunciado está me dizendo que estão sendo colocados 138 gramas de etanol líquido. Beleza, turma? Então a gente faz uma regrinha de 3. 46 vezes x, 46x. 138 vezes 1, 138. 46 está multiplicando, eu passo dividindo, e aí eu tenho 138 dividido por 46, 3 mols. Então, 138 gramas de etanol líquido está representado com 3 mols, ok? Sendo assim, eu tenho que calcular o calor específico agora, certo? Como pede o exercício aqui embaixo, calor específico molar para o estado líquido, tá? Então, esse gráfico é um gráfico de mudança de fase. Lembrando aqui, ó, a temperatura constante. Quando a temperatura está constante, geralmente significa uma mudança de fase, certo? Nós aprendemos isso já, seja em física ou seja em química, né? Agora, o que nós podemos fazer é pegar esse conhecimento e matematizar, né? Bom, vamos lá. Você tem o seguinte: para o calor específico, a fórmula é quantidade de calor dividido pelo número de moléculas vezes variação de temperatura. Então, a primeira coisa que eu preciso é a quantidade de calor necessária, certo?
Para isso, para esse material aqui, o etanol, mudar de fase. A quantidade de calor está mais ou menos aqui, ó. Pouco menos de 40, um pouco depois de 30. Eu vou chamar isso aqui de metade. Não sei se é exatamente a metade, mas eu vou colocar isso aqui como aproximadamente 35 kJ, ok? Unidade de medida aqui, ó, kilojoules. Então eu coloquei 35 kJ. O número de moléculas eu acabei de calcular, 3 mols, então eu coloco aqui 3, né? Vezes a variação de temperatura. Olha, esse material está líquido apenas nessa fase aqui. A partir do momento onde você começa a entrar nessa linha reta horizontal, isso aqui já tem dois estados, né? Você tem aqui o líquido e o gasoso. Você não tem aqui só líquido. Então, só líquido você tem do menos 20 até 80. Então, a variação de temperatura está aqui, do menos 20 até 80. 80 final, menos 20 inicial. Final menos inicial, 80 menos menos 20. Tá? Logo, tem aqui 80 menos menos 20. Ficou 35 dividido por 3 vezes 100. 3 vezes 100, 300. 35 por 300, aproximadamente 0,12 kJ por mol grau Celsius. Né? O valor exato seria 0,116. Bom, logo com isso, eu vou ter que calcular agora o calor latente molar de vaporização do etanol. Ou seja, é o calor latente do processo de vaporização, ó, esse processo que está acontecendo nessa linha horizontal. Então vamos dar uma olhadinha na quantidade de calor que eu estou utilizando aqui. Eu tenho uma variação de calor do 35 até o 145. Então veja bem, a quantidade de calor necessária, né, vai ser 145, que é o ponto final, menos o ponto inicial, que era 35. Isso me dá 110, certo, gente? Então eu tenho 110 kJ como quantidade de calor. Aplicando a fórmula do calor latente, eu tenho que a quantidade de calor é igual a N vezes calor latente. Então, se eu tenho Q vale 110 e o N eu já calculei, que são 3 mols, eu coloco aqui 110 igual a 3 vezes L. Olha, para mim calcular o L, a única coisa que eu tenho que fazer é passar esse 3 que está multiplicando dividindo. Então, ficou calor latente igual a 110 dividido por 3, que é igual a 36,666, aproximadamente 36 kJ por mol. Então, a alternativa dessa questão era a alternativa A, tá? 0,12 kJ por mol grau Celsius e 36 kJ por mol. Né? Uma questãozinha aí um pouco trabalhosa que tomaria um pouquinho de tempo de vocês nessa prova. Então eu espero que eu possa ter iluminado um pouco mais a mente de vocês, que vocês tenham entendido o que eu tentei passar para vocês nessa questão, que vocês consigam resolver questões similares a essa com facilidade a partir de agora. Um grande abraço, um bom estudo a todos vocês e eu fui!